bom ver vocês aqui prestigiando o nosso evento. Esse evento Orion é organizado pela FEPAF, nossa fundação, e tem o objetivo de trazer assim, palestras ou conferências que tragam luz no sentido de elucidar aí os grandes problemas nacionais, né? E especificamente esse evento de hoje, para falar sobre créditos de carbono e comercialização, que é um tema que super atual, né? E que deve mudar bastante a partir do ano que vem, inclusive para o nosso Brasil, né? Para isso nós chamamos o professor Marco Antônio Fujihara. Ele é engenheiro agrônomo, com mais de 40 anos de atividade profissional, como eu. Trabalhou com organizações multilaterais, com a WB e IDB, na elaboração de fundos de investimento. Foi diretor de sustentabilidade da PwC no Brasil, com operações na América Latina, com foco específico em Carbon Finance e sustentabilidade corporativa e de outras consultorias. Atualmente, o professor Marco Antônio se dedica a soluções digitais inovadoras na Tech Social, Sinai e na Infrapar. É professor convidado na FIA, Instituto de Administração, e no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Assim como ele é coordenador também executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, do nosso governo, além de conselheiro de várias organizações e empresas. Então, o professor Marco Antônio é um especialista na área. Aproveite a oportunidade de tirar dúvidas. Então, eu gostaria de chamar, por favor, professor. Obrigado, Ney, obrigado. Bom, gente, eu vou tentar fazer uma longa história curta. Se a gente for contar mudanças climáticas desde o início, a gente fica aqui uns 3 dias e não sai do lugar. Então, vamos tentar fazer uma longa história. E eu não tenho nenhum problema de, no meio da apresentação, alguém levantar a mão e fazer pergunta. Tá? Eu até prefiro, porque daí a gente pode interagir mais do que esperar até o final para depois fazer pergunta. Tá? E se não tiver pergunta nenhuma, eu vou ficar preocupado. Né? Porque se não tiver pergunta nenhuma, eu estou fazendo o que aqui? Né? Então é melhor terem perguntas. Tá? Deixa eu ver se eu sei mexer nessa história. Para onde eu aponto isso? Pronto. Então a gente dividiu o negócio em 4 partes. O que é Net Zero, o potencial do Brasil, o update, quer dizer, o que está hoje mais importante, e um caso, um estudo de caso. Isso aqui que está do lado é uma sopa de letrinhas, vocês viram? E tem uma sopa de letrinhas nesse assunto aberta. Então, se vocês também tiverem alguma dúvida sobre alguma sigla que eu fiz falar, por favor, me parem e a gente fala sobre a sigla, a gente conta. Eu não tenho nenhum problema disso, eu não sou aqueles caras chatos que ficam falando e não tem pergunta. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou ficar preocupado. Então, são 4 pedacinhos que a gente vai falar. Tá? Bom, isso aqui é para vocês entenderem o equilíbrio das coisas, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala do equilíbrio climático global. Né? O que é o equilíbrio climático global? Bom, não é só meteorologia, se vai chover amanhã ou não. Né? Nos últimos anos, principalmente no final do século XIX, no começo do século XX, a Revolução Industrial promoveu uma série de mudanças. A principal mudança que houve foi o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso foi provocado pelo homem, não foi feito por um assunto, não foi feito pela obra do Espírito Santo ou pela obra de alguém, foi feito pelo homem. Então, todas as alterações climáticas que a gente vê hoje em dia, sejam a quantidade maior de furacões, a quantidade maior de inundações e tal, são frutos do desequilíbrio climático que o próprio homem, com as emissões de gases de efeito estufa, provocou.
E isso é muito importante, porque até o final do século XIX, você não tinha a Revolução Industrial, então você existia um equilíbrio climático maior. Todas as vezes, vocês devem ter visto no jornal como aumenta o nível de inundações, temperatura lá. Não preciso nem falar isso para vocês. E isso é fruto do desequilíbrio climático. Tá? E é mais ou menos esse aqui é o sistema de equilíbrio climático e global warming, que a gente chama de aquecimento global. O que se tem nessa figura? Né? Nessa figura tem que a gente não pode subir a temperatura do planeta a mais de 1,5 grau. Se a gente subir a temperatura do planeta a mais de 1,5 grau, a gente vai ter um monte de complicações. E aí tem as complicações para os eventos climáticos extremos, para as espécies, para a geração de comida, para a abundância de água, todas as questões relativas à agricultura e às florestas vão ficar extremamente comprometidas se a temperatura da Terra subir 1,5 grau. Como é que se chegou nesse 1,5 grau? Bom, eu não vou contar o modelo matemático que está atrás disso, mas é um modelo matemático quilométrico que foi feito por um pesquisador da Universidade de Yale chamado Nordhaus. O Nordhaus é o Prêmio Nobel de Economia de 2008 e ele ganhou o Prêmio Nobel por causa desse modelo matemático. Então, existe uma baita ciência atrás disso. Acreditem que todo mundo que fez esse modelo matemático acreditem que a Terra não é plana, né? A Terra lá é redonda. Né? Então, isso é muito importante. Né? Entender que existem equilíbrios climáticos e que têm que ser mensurados, e têm que ser quantificados. Isso que foi feito a partir desse 1,5 grau de temperatura. Bom, aí eu vou começar a falar o que é Global Warming e Climate Change, a definição de Global Warming, a definição de aquecimento global e a definição de mudanças climáticas. O aquecimento global é a falta de transição de gases da atmosfera, né, para a Terra e vice-versa, o efeito estufa. Eu não vou explicar o que é efeito estufa. Se um aluno de agronomia não saber o que é o efeito estufa, é melhor a gente falar com a filosofia. Né? Então, acho que vocês sabem muito bem o que é o efeito estufa. O efeito estufa é exatamente isso, é a falta de transposição desses gases. E esse efeito estufa é provocado pela alta concentração de gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono. Existem outros gases, o metano, existem os fluoretos, existem os nitrógenos, os óxidos nitrosos, outras coisas. Mas o principal gás é o dióxido de carbono, que provoca a questão do efeito estufa. Tá? E aí, a evidência que isso está acontecendo é exatamente isso. É a acidificação dos oceanos, é a questão dos eventos extremos que a gente vê todo dia no jornal, todo dia na televisão a gente vê que tem um evento extremo em algum lugar do planeta, e esses eventos extremos são dados em função dessa concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E essa concentração de gases de efeito estufa, ela acontece justamente por causa do homem. Então é o homem que vai ter que solucionar esse treco. Né? Bom, aí eu vou dar alguns números para vocês começarem a pensar. Esse diagrama aqui, quem promoveu foi um banco chamado Red to Zero, e que fala que os prejuízos econômicos dessas coisas podem chegar a 10 trilhões de dólares. É um número que eu não faço nem ideia quantos zeros tem, mas 6 zeros para chuchu, né? Quer dizer, 10 trilhões de dólares. E por que esses prejuízos econômicos vão ocorrer? Não só pelos eventos extremos, eventos ambientais extremos, mas principalmente pelos prejuízos às safras, pelos prejuízos de tudo que pode afetar a questão da economia global. 10 trilhões é muito dinheiro. Esse também é um modelo matemático que calcula isso. Tá? Não vou chegar a esses números porque é muito complicado, mas só para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando. Tá? E é por isso que as empresas falam em net zero. Vocês já ouviram falar em net zero? Net zero é quando a gente quer deixar zeradas as emissões de uma determinada empresa. Quando a gente fala, nas nossas emissões é zero porque tudo que eu emito eu consigo absorver. E não veio me falar de eucalipto. O eucalipto vai absorver até o 7º ano, depois cortou, voltou tudo a zero de novo. Certo? Então essa é a questão florestal complicada que a gente tem que resolver juntos. Bom, então isso aqui é um diagrama dos prejuízos econômicos que isso pode causar. Né? Eu deixei os slides em inglês propositalmente, tá? Eu podia ter traduzido esses slides, mas eu acho que ficar traduzindo slides não é um bom caminho. Né?
Então, você tem aí o aumento dos custos de operação em 179 bilhões de dólares, ou a redução da demanda por produtos e serviços de 102 bilhões de dólares, a mudança de políticas em 73 bilhões e a questão de afetar os ativos globais em alguma coisa de 170 bilhões de dólares. Esses são os prejuízos econômicos que se espera se a gente não conseguir segurar a temperatura em 1,5 grau. Prejuízos econômicos vai afetar todo mundo, né? Afeta todo mundo, mas afeta principalmente os mais vulneráveis, afeta principalmente os países mais pobres, afeta principalmente aqueles países que não têm capacidade de adaptação a isso. E os países têm muita dificuldade de adaptação climática. Você pega o Bangladesh, por exemplo, é muito difícil de se adaptar a mudanças climáticas. Os Estados Unidos têm dinheiro para se adaptar a isso. Então, os países têm uma dificuldade muito grande, econômica, de se adaptar a essas mudanças. Bom, agora ficou fácil, né? Já preciso ir embora, pode ir embora, vocês entenderam tudo. Esse diagrama mostra o que o aquecimento global, as causas e os efeitos. A principal causa do aquecimento global são os combustíveis fósseis. O que é combustível fóssil? Aquilo que você põe no teu carro, né? Gasolina, óleo diesel. Então, significa que você tem que fazer um sistema de transição energética. Você não pode ficar a vida inteira queimando petróleo. Queimar petróleo significa aumentar a concentração de gases na atmosfera. Como é que passa de uma economia de petróleo para uma economia de baixo carbono? Eu posso fazer energia solar, eu posso fazer eólica, eu posso usar carro elétrico. Só que tudo isso não acontece do dia para a noite, né? Isso acontece num processo de transição energética, que a gente chama. E o processo de transição energética é um processo que começa com as transições energéticas onde a gente quer fazer. Fósseis, por exemplo. Não dá para a gente acabar com a gasolina do dia para a noite. Então a gente tem que ir, não dá para passar para carro elétrico do dia para a noite. Não tem nem eletroposto suficiente para fazer isso. Então essas coisas vão demorar um certo tempo. E é isso que esse diagrama mostra, né? Esse diagrama mostra que a concentração de gases pode ter efeitos de várias formas, mas o principal efeito é o efeito energia. O Brasil é um país que tem uma energia baseada em energias renováveis, né? A gente, se eu não me engano, 50 e poucos % da nossa matriz energética é de hidráulica, ou de solar, agora um pouquinho mais de solar e tal. Na Europa e nos Estados Unidos isso não é verdade, é baseada em carvão. Então, a transição energética para esses países é muito mais cara. Sair de um carro a gasolina para passar para um carro elétrico demanda um certo tempo e um baita do investimento. É isso que se trata. O problema de global warming, ou o problema do aquecimento global, ou o problema de mudanças climáticas, antes de tudo, é um problema econômico. Muito mais do que um problema científico. Claro que existem as verdades científicas, mas é um problema econômico. E a gente tem que sair desse problema econômico. Aqui está a jornada que as empresas têm implementado. Várias empresas no mundo inteiro têm dito que são net zero, que querem chegar a uma emissão zero dos seus produtos e serviços, né? Algumas empresas têm que compensar suas emissões, outras plantam arvinha, outras acham que essa bambaia da vovó vai sequestrar um monte de carbono, enfim. Mas as empresas têm uma rota para fazer isso, e essa rota está determinada nesse slide. Esse slide mostra desde os acordos de Paris, que são os acordos que determinaram como se faz isso e como que os países devem reduzir suas emissões, até que o finalzinho, que é chegar no net zero ou chegar em carbon offsets. Carbon offsets é créditos de carbono. Eu vou chegar lá, mas é só para vocês entenderem que existe uma rota, e crédito de carbono vocês veem que está no final da rota. Significa o quê? Significa que o crédito de carbono não é uma coisa interessante? Mas você tem que fazer um monte de dever de casa antes de chegar no crédito de carbono. Você tem que descarbonizar a sua empresa antes. Eu vou dar um exemplo para vocês. A indústria siderúrgica que faz aço, né? Eu trabalho com algumas, e eles me dizem o seguinte: olha, não dá para fazer aço sem emitir. Como é que a gente faz aço sem emitir dióxido de carbono? Então a gente vai ter que ter uma rota de transição, da mesma maneira que existe a transição energética. E aí, quando você faz essa rota de transição, e na siderúrgica, essa rota de transição passa pela economia do hidrogênio
hidrogênio é a base energética das grandes indústrias. Como é que sai dessa encrenca? Eu vou ter que fazer todos os exercícios possíveis de descarbonizar a minha empresa. Quando faltar um pedacinho, eu vou para o crédito de carbono. Então, o crédito de carbono é a última alternativa de redução de emissões que uma organização deve ter, e não a primeira. Bom, a maioria das empresas tem compromissos empresariais. Hoje no Brasil, eu diria que mais de 500 empresas já têm compromissos de reduções de emissões. E esses compromissos já vêm com metas, quer dizer, quanto eu quero reduzir as minhas emissões, por que eu quero reduzir as minhas emissões. Então, as empresas hoje vão aderindo a esse Net Zero, publicando os seus planos de redução de emissão. Eu estava vendo outro dia uma pesquisa na Faculdade de Economia, que hoje a maior quantidade de empregos que tem, eu sou agrônomo, né? Estou para agrônomos florestais, está nessa área, está na economia de baixo carbono. Então, entender a economia de baixo carbono e como é que a gente pode participar dessa economia com alguma influência sobre isso, acho fundamental para vocês que estão na universidade ainda. Entender isso é fundamental para entender qual é o meu papel no meio de tudo isso. Então, está aí. Todas as empresas têm planos de redução de emissões. Algumas mais, outras menos. Mas esses planos de redução de emissões é que vai dar, necessariamente, as oportunidades de trabalho que vocês vão encontrar pela frente. As oportunidades de trabalho, desculpa, professora, vai estar menos em silvicultura e mais nessa área, entendeu? Mas eu acho que é essa a ideia que a gente precisa ter. Essa é a tendência que está acontecendo no mercado de trabalho, principalmente para a gente. Então, entender isso me parece fundamental para vocês. E aí vem alguns exemplos disso, né? Eu tenho 2 exemplos aqui, de um banco chamado Goldman Sachs, que é um banco de investimentos americanos, e tem o exemplo da Microsoft, que busca reduzir as suas emissões. Todas essas empresas buscam reduzir as suas emissões, por quê? Porque elas têm um compromisso de reduzir as emissões perante a sociedade, perante os seus acionistas, perante os seus stakeholders em geral. Então, esses compromissos de redução... A Microsoft, por exemplo, a Microsoft hoje trabalha com florestas tropicais, sabia? Ela trabalha com manejo florestal integrado de florestas tropicais. Não porque ela vai fazer chip da floresta, não, porque ela vai trabalhar isso na perspectiva de ser net zero. Então, hoje a Microsoft tem um departamento que tem um monte de engenheiro florestal maluco lá. Isso é normal, o engenheiro florestal sempre é meio maluco. Mas, enfim, que faz exatamente esse papel de como que é mais barato reduzir as emissões da Microsoft. Isso vale para florestas tropicais, isso vale para florestas heterogêneas do hemisfério norte. Aqui tem outros exemplos que eu queria passar para vocês, que são 2 empresas, a General Motors e a Boreal. Mas eu vou falar mais da General Motors. A General Motors, para virar uma empresa net zero, ela tem que mudar o combustível dos seus carros, né? Ela tem que passar para combustíveis menos emissores do que os combustíveis fósseis. E como é que ela faz isso, né? Ela pode fazer isso, por exemplo, incentivando o P&D na área de carros elétricos. Ela pode fazer isso de uma maneira, mas aqui ela começou a dizer que ela quer que 40% a 50% das vendas, eles querem limitar as emissões dos escapamentos leves até 2035. Isso é uma revolução da indústria automobilística, né? E não sou eu que estou dizendo isso, é a General Motors que está dizendo isso. Isso muda tudo, né? Muda a própria indústria automobilística. Tem outras 2 empresas que eu acho legal citar, a FedEx, que é uma empresa de transportes aéreos, de transportes de carga, e a American Airlines, que é uma companhia aérea, que também querem reduzir suas emissões. Eu podia passar a tarde inteira falando de vários exemplos de empresas que querem reduzir suas emissões, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil. Eu estou dando alguns exemplos para vocês entenderem como isso é importante, como é que isso pega na economia brasileira como um todo. Aqui está as empresas que requerem, olha só esse número, de 100 a 150 trilhões de dólares para você chegar no net zero.
educa, né? Então, veja que a perspectiva de uma economia de baixo carbono me parece cada dia que passa maior do que a gente está pensando, né? E aí é que está, acho que esse é o papel que a gente tem que cumprir, né? Acho que o meu papel hoje, eu trabalho nisso há 30 anos, ou mais de 30 anos, né? Desde quando o Irei estava na universidade. Mas eu acho que vocês têm um caminho muito legal pela frente, profissionalmente, se vocês se envolverem nesse tema, né? Tanto agrônomos quanto florestais, né? E eu acho que essa é a coisa do mundo, né? Essa é a tônica do mundo, né? Como é que essa coisa vai acontecer e quais as perspectivas para essa coisa acontecer de fato. Bom, olha que bonitinho esse gráfico. Deixa eu ver se eu consigo achar o laser aqui, peraí. Achei. Bom, 1990, 100%. Se eu não fizer nada, as emissões chegam aqui, ó. E aí a temperatura sobe 4 graus. Se eu não fizer nada para mudar essa coisa. Se eu fizer alguma coisa em 2020, por exemplo, eu tenho um ponto de inflexão dessa curva. Essa inflexão de curva vai cair as emissões para 2050 para 1,5 grau. Então você vê que a gente está quase no topo de reduzir ou não essas emissões. A gente está no turning point, que a gente chama, ou no ponto de equilíbrio para fazer isso. Se a gente não fizer nada, a temperatura sobe 4 graus. Se a gente fizer alguma coisa, a gente chega a 1,5 grau. E aí o custo de não fazer nada, a gente chama em economia de custo de inação. É o custo de não fazer nada. Se fizer nada, é o custo que vai ter que, a economia global vai ter que assumir, que é esse custo aqui, de 4 graus. E aí eu não preciso dizer que as coisas vão ficar bem mais complicadas do que já são. Bom, a transição do net zero requer investimentos, né? Para você chegar a net zero, para as empresas chegarem a net zero, elas precisam fazer investimentos. E esses investimentos estão sendo feitos. Eu não sei se vocês viram que a Vale do Rio Doce, o Itaú, a Marfrig vão reflorestar 4 milhões de hectares em florestas nativas. Você sabe que é 4 milhões de hectares? É enorme isso, gente. E isso é um programa que eles lançaram em função desses custos. Eles chegaram à conclusão que era mais barato fazer isso do que fazer a transição da economia de baixo carbono das suas plantas industriais. E aí tem várias maneiras de você fazer essa transição. Aqui é um quadrinho, ó. Desde você trabalhar com energias renováveis, trabalhar com biomassa, trabalhar com agricultura sustentável. NBS é Nature Based Solutions, trabalhar com soluções baseadas na natureza. Essa é uma coisa que eu trabalho com isso, é uma coisa que tem aumentado bastante, né? A coisa da eletrificação de baterias e a questão do hidrogênio verde. Essas são as formas pelas quais as empresas hoje buscam seus processos de descarbonização. E seus processos de descarbonização requerem investimentos, né? De mais ou menos 3 a 5 tri de investimentos. Eu acho que a gente tem uma boa oportunidade de conseguir emprego nessas áreas, vocês acham que não? Tem uns que fazem assim, outros falam, não sei. Enfim. Oi? Claro. Aquele quadrinho que está aqui no canto, ó. Hã? Soluções baseadas na natureza? Soluções baseadas na natureza é assim. Eu tenho uma área que está sob uma pressão antrópica para esse tratamento, né? Essa área no interior do sul do Pará. Então eu fecho essa área e tento evitar que os vetores de pressão antrópica desmatem essa área. Então é um desmatamento evitado nessa área. Quando eu evito isso, eu fiz uma solução baseada na natureza que permite que aquele carbono daquela área fique naquela área. Esse é um exemplo. Tá? Outros exemplos, por favor. Carbono de solo. Carbono de solo, quando eu consigo aumentar a minha quantidade de matéria orgânica no solo, práticas agrícolas adequadas, por exemplo, com plantio direto, por exemplo, com incorporação da palhada, eu aumento a quantidade de matéria orgânica no solo. Ao aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, estou fazendo uma solução baseada na natureza.
Onde que a gente pode achar essas informações? Porque nós não vimos nada disso. Como é que é? Desculpa, Lili. Onde que a gente pode encontrar essas informações? Se você colocar Nature Based Solutions no Google, vai aparecer 500 mil coisas. Tá bom? E o hidrogênio verde? Hidrogênio verde é todo sistema de energia baseado em não combustíveis fósseis, que você baseia na quebra da molécula da água. Quando eu quebro a molécula da água, H2O, separo o H2O, eu tenho uma geração de energia enorme. Isso é hidrogênio verde. Tá? Bom, vamos lá. Bom, então tá. Eu falei um pouquinho das questões de offsets, ou de mercado de crédito de carbono, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Esqueci seu nome, desculpa. Luiz, alguma coisa que ficou para trás? Que turma boa. Ah, tem um cara ali, um gaiato que tinha que ter dúvidas, senão ele ia embora. É melhor sentar. Você falou sobre o potencial, né, que o mercado de carbono ele tem internacionalmente, mas e no Brasil? Qual que é o potencial que o Brasil tem nessa parte do mercado? Eu vou chegar lá agora que eu vou falar de carbono. Ah, beleza. Tá. Beleza. Eu vou chegar lá. Beleza, gente? Bom, então, primeiro de tudo, antes de saber o potencial, sabe como é que surge o mercado de carbono? Como é que surge? De onde veio essa ideia? Veio dos compromissos net zero, porque se as empresas têm compromisso de redução de emissão e elas não conseguem reduzir tudo, elas têm que comprar carbono. Então, todos os mercados de carbono voluntários foram feitos a partir dos compromissos net zero. Então, não surge do nada o mercado de carbono. Para você entender o mercado de carbono, você tem que entender onde ele surgiu, né? E ele surge do compromisso voluntário das empresas, é por isso que a gente chama esse mercado de mercado voluntário, porque ele é voluntário, ele não é obrigatório. Ele vai se tornar obrigatório lá daqui uns 5, 6 anos, quando a gente tiver a regulamentação dos acordos de Paris, que eu nem cheguei lá ainda. Mas enquanto a gente não chega, é um mercado voluntário. E ele é voluntário por causa disso, porque cada um faz do seu jeito, entendeu? Bom, e por que surge isso, então? Bom, vamos lá. Aqui lá, ó, com o aumento do comprometimento para o futuro net zero, nossa expansão considerável dos mercados voluntários de carbono. É por isso que cresce o mercado de carbono, porque as empresas estão querendo ser net zero mais rapidamente, tá? Então, o que acontece? O mercado tem um potencial de 15 vezes de 2030 de 100 vezes até 2050. Você sabe o que significa isso? O mercado cresce 100 vezes em menos de 50 anos. E a solução do Brasil passa por Nature Based Solutions. Ela não passa por obras industriais, ela passa por questões baseadas na natureza, soluções baseadas na natureza. Bom, ainda que as empresas busquem reduzir suas emissões, boa parte delas não consegue atingir as metas, buscando a compra de créditos. Entendeu de onde veio o mercado? O mercado veio do net zero. Por isso que eu fiz toda aquela explicação do net zero para vocês entenderem de onde veio o mercado de carbono. Tá bom? Bom. Oi. Di. Você falou dessa questão do mercado de carbono e, por exemplo, se eu tivesse as teses, alguma coisa, como que eu faria para entrar em contato com essas empresas? Como que eu faço? Nossa, mudou bastante nisso. Como que eu faço para encontrar esse mercado das empresas que elas estão querendo? Como que eu faço para ofertar, por exemplo, uma área para sequestro de carbono? Como que eu faria isso? Primeiro você precisa achar alguém que precisa comprar isso, né? Você precisa achar o mercado, você precisa achar uma empresa que tem compromissos net zero. E essa empresa que tem compromissos net zero, se ela for olhar para o teu projeto e ela achar o teu projeto bacana, ela compra o teu projeto. Mas para chegar no teu projeto tem uma baita de uma estrutura metodológica para ser seguida. É isso que eu estava discutindo com o professor Iraí agora mesmo, antes da palestra. E essas metodologias são metodologias aqui brasileiras. A maioria das metodologias são internacionais. Então você tem que seguir todos os protocolos metodológicos internacionais para que uma empresa que tenha net zero possa olhar para o seu projeto e falar: esse projeto é bacana. Tá? Eu vou chegar num exemplo disso no final. Eu vou contar um exemplo para vocês de uma empresa que faz isso. Certo?
Bom, então a correlação dos fatores. Qual é a correlação dos fatores? Do que é mercado voluntário com o que é net zero. Então, o net zero nada mais é do que o indutor de um mercado voluntário de carbono. Eu vou sempre frisar que é mercado voluntário, porque esse mercado ainda não está regulado. Ele é um mercado voluntário. As empresas fazem isso porque querem, ou porque querem baixar os seus custos. Mas é um mercado voluntário. Então, essa é a correlação que existe, está vendo? Os compromissos são fortemente ligados com o aumento dos mercados voluntários de crédito. Então, para você achar alguém que te interessa pela sua área, você tem que pegar a sua área, pôr no escopo metodológico super sofisticado, que é auditar isso e passar para uma empresa que tem interesse em fazer isso. Qual é o problema? Isso custa caro. Isso custa caro. Bom, aqui está o aumento do mercado voluntário e o aumento dos compromissos net zero de um lado, né, e o aumento das transações do mercado voluntário. Deu para entender por que cresce? Deu para entender a correlação que existe de mercados voluntários e net zero? Essa é a correlação que existe. A gente fez uma regressão linear dessas duas coisas outro dia no escritório e a gente chegou a nenhuma conclusão. A gente chegava aqui mesmo, entendeu? E a gente pensou, vamos fazer uma regressão linear, vai ser um negócio bacana. Nada, não deu nada, é a mesma coisa que está aqui. Tá bom? Bom, então tem dois tipos de mercado, né? Tem um mercado que a gente chama de mercados voluntários, que é isso que eu estou falando, e tem um outro mercado, chamado regulado. O regulado depende de acordos internacionais. Vocês ouviram falar da COP, né? A COP é que determina como se regula esses mercados a nível internacionais. Essa última COP agora no Egito não regulou nada, porque não teve tempo para discutir esse assunto na COP. E a COP demora um ano, é todo um processo burocrático, lento e tudo mais. Então, as COPs é que tem que traduzir as coisas para o mercado regulado de carbono. No mercado voluntário é aquilo que acontece. No mercado regulado, aqui está os exemplos dos mercados, está vendo? Tem o mercado voluntário e tem os preços de cada mercado. Você vê que nunca parou de crescer, né? E por que cresce? Porque o problema existe, né? Você continua emitindo, né? Bom, a importância da atuação em todos os escopos. Bom, para uma empresa chegar na net zero, ela tem que fazer um inventário de emissões. Eu falei grego, inventário de emissões. Alguém sabe o que é o inventário de emissões? O inventário de emissões tem 3 escopos. O escopo 1 são as emissões diretas que uma empresa tem, as emissões diretas que ela faz, seja dos automóveis. O escopo 2 é o escopo que mede as emissões de energia, se ela compra energia de uma fonte fóssil ou de uma fonte renovável. E o escopo 3 é o escopo de fornecedores, como que os fornecedores daquela empresa fazem as suas contas de emissões. Então, para chegar na quantidade que eu tenho que reduzir no net zero, eu tenho que fazer esse inventário. Hoje existem ferramentas e software para fazer isso, tá? Antigamente eu fazia isso na mão, estava trabalhando nada, ainda bem que agora tem software. Mas antigamente a gente fazia isso na mão, era 387 planilhas de Excel por dia, aí a gente chegava no numerinho e falava, puxa, demora tanto para chegar nesse numerinho, mas enfim, era aquilo que a gente tinha. É assim que faz a net zero, você tem que ter os inventários de emissões de cada empresa, tá bom? Bom, e aí você, tendo os inventários, você pode assumir os compromissos de redução, né? Você sabe quanto você emite e quanto pode reduzir ao longo do tempo. Existe uma outra coisa, e isso aqui é importante para vocês, que chama Science Based Targets, é os alvos baseados na ciência. Então, se eu quero usar uma floresta, por exemplo, eu tenho que saber quanto que ela está emitindo e quanto que ela não está emitindo. Então, eu tenho que ter evidências científicas de que aquilo existe, aquela absorção de carbono daquelas florestas. E não é simplesmente perguntando para o professor Iraí, ele tem que publicar os 20 trabalhos para te dar essa informação. Porque tem que ter verdade científica, né? Senão cada um faz do jeito dele, né? E essa que é a questão. A ciência aqui é super importante. Tá? E aqui está os compromissos. Para vocês verem como é super importante baseado em ciência, em 2021 tinham 2.200 empresas no mundo que tinham compromissos baseados em ciência. O resto era tudo chutômetro.
Esse número é legal, né, daí? Olhar isso aqui e falar, pô, estamos atrasados para chuva. Bom, e aqui estão algumas empresas que já têm compromissos SBTI, Science Based Targets. Eu não vou. Eu vou passar isso aqui, que isso aqui é muito chato de falar, mas só para vocês entenderem isso. Bom, agora eu vou falar de crédito de carbono. Então, eu fui lá na minha empresa, tentei reduzir o máximo possível de emissões, não consegui reduzir tudo, aí eu tenho que comprar crédito de carbono no mercado, certo? Vou lá ver a tua floresta. Então, o crédito tem que ter, no mínimo, essas coisas aqui, ó, para mim assaltar o teu crédito. O que ele tem que ter? Primeiro de tudo, ele tem que ter adicionalidade. Qual é o impacto dele, além do sequestro e mitigação das emissões? Qual é o impacto dele? Segunda coisa, o teu crédito tem que ter verificabilidade, ele tem que ser verificável a qualquer tempo. Eu tenho que ir lá medir que aquele negócio está funcionando mesmo ou não está. Ele tem que ter permanência. É por isso que a questão do eucalipto é tão controversa. Porque a permanência do eucalipto se dá até o 6º ou 7º ano, depois você corta, ele volta a zero. Então a questão de permanência aqui é fundamental. Outra coisa que é fundamental é a mensurabilidade. Quais as metodologias que você usou? Lembra que foram as metodologias? Está aqui. E depois evitar vazamento. Quer dizer, não adianta eu plantar, segurar uma floresta super bacana no sul do Pará, se no município vizinho tem um monte de desmatamento. Eu estou vazando o desmatamento para o outro lado. Então, essas são as condições de ter um crédito de boa qualidade. Se você não tiver essas condições, eu não consigo comprar teu crédito. Fala. Mas naquela parte da adicionalidade, né? Como que eu vou saber qual que vai ser o impacto que ela está fazendo, se é suficiente? É o quanto ela rouba em relação à empresa que vai comprar? Ou é só o quanto que a minha floresta está roubando? Não, em relação ao que você está fazendo de adicional. O que o seu projeto adiciona no sequestro de carbono como um todo. A minha empresa vai olhar aquilo, se você adicionar 100, tá bom, eu quero 20 do seu 100. Mas você tem que fazer essa conta geral, tá? Entendi. Bom, eu não preciso dizer que a transparência nisso é fundamental, né? Não adianta você fazer essas contas e guardar debaixo da gaveta, né? As contas têm que ser públicas. Todas as metodologias de crédito de carbono, todas elas são públicas. E aí tem um problema sério na pesquisa, né, professor? Porque como é que eu fiz uma pesquisa tal e tenho que deixar ela pública depois? Não tem. Essa é a regra do jogo, né? Mas claro que você vai levar seu nome e tudo mais, mas ela tem que ser pública, tá? Bom, então aí tem um monte de legislações, né? Um monte não, são poucas, mas são legislações que a gente tem que cumprir. E aí vai uma pergunta sobre a capacidade do Brasil, né? O Brasil tem um potencial enorme, talvez seja o país que tem mais potencial de gerar crédito de carbono. O problema é que a gente precisa começar por ordem da casa, porque projeto de qualquer tipo, né? Tem projetos que a samambaia da vovó está sequestrando carbono, vou vender crédito de carbono na samambaia da vovó. Não é bem assim, né? Então, tem que ter um pouco mais de transparência nesse mercado, né? E aí, o Brasil criou, esse ano ainda, um decreto de maio que coloca alguma ordem na casa de como é que seriam regulados esses mercados internamente, não é na regulação internacional, na regulação interna. E aqui tem alguns detalhes sobre isso, desde a proposta, como é que chegou até chegar no decreto. E aí, o que se cria nesse decreto federal? Se cria 3 coisas. Primeiro é o cadastro. Então, toda vez que eu tiver um projeto, eu tenho que cadastrar esse projeto, né? Porque senão eu posso vender 2 vezes o meu carbono. Você acha que eu tenho esperto para isso, né? Tem, claro que tem. Ainda mais brasileiro, que é criativo pra caramba, pelo amor de Deus. Só não é criativo da Copa, mas o resto é criativo, né? Bom, você precisa ter o cadastro. A segunda coisa, você precisa integrar as suas necessidades internacionais de regulamentação. E a terceira coisa, você precisa registrar o seu inventário. Lembra que eu falei do inventário? Você tem que registrar. Então, hoje é obrigatório que as empresas registrem os seus inventários no governo federal. Tá? Também não vou ler isso aqui para vocês, que é o seu decreto. Depois, se vocês quiserem, procurem o decreto no Google e leiam, mas é mais ou menos o que está aqui. É basicamente todo esse escopo aqui, tá?
E aqui são as considerações finais do decreto, mas o principal é aquela coisa do registro. Tá? Bom, o Brasil é um grande potencial, tá vendo? Aqui, potencialmente para liderar na agricultura regenerativa e principalmente Natural Based Solutions. Quer dizer, o Brasil hoje, na agricultura regenerativa, já faz práticas agrícolas conservacionistas. O plantio direto é uma coisa que a gente inventou e é uma prática agrícola conservacionista. Né? A incorporação da palhada é uma prática conservacionista. Né? Só que a gente tem que incorporar mais práticas conservacionistas para a gente ser um grande player. É assim que a gente vai se tornar um grande player. Em florestas, mais complicado ainda. Você tem que fazer todo o sistema de conservação, não só da floresta, mas aí entra a variável biodiversidade, que eu estava discutindo com o professor aí também. A gente tem que começar a quantificar dados de biodiversidade. Então, essas coisas é que vão dar as vantagens que a gente precisa ter, que você perguntou. A gente pode fazer isso? Pode. O Brasil é o país mais biodiverso do planeta. O Brasil é o país que tem mais florestas tropicais do planeta. Certamente a gente pode fazer isso. E a gente pode chegar lá. Horas de trabalho, né? Preciso dizer. Ali está falando, né, que tem um potencial a atrair de 2 a 3 trilhões de dólares em investimentos. Né? Existe algum decreto e tal que proíbe o investimento internacional aqui no Brasil Não. em relação a isso? Não. Então qualquer empresa do exterior pode investir. A minha empresa só trabalha com empresas internacionais. Entendi. Todos os meus clientes são internacionais. Eu não tenho nenhum cliente brasileiro. Tá? Mais alguma pergunta? Isso aqui é divertido, né? Aqueles papos em dólar. Bom. Oi. Assim, o senhor comentou no começo que as empresas precisam fazer aquela longa jornada do Net Zero até conseguir chegar no crédito de carbono, né? Isso. E essa seria uma das últimas opções. Isso. Mas aí a minha pergunta é, se isso realmente acontece, assim, porque eu fico pensando quanto que ambientalmente seria uma solução, mesmo uma empresa que está lá longe, não está conseguindo reduzir mesmo suas emissões de carbono, está comprando floresta aqui, sendo que ela continua bastante emitindo lá. Então, quanto que realmente isso acontece? Quanto que ela realmente diminui as suas emissões para daí começar a pensar em crédito de carbono? Existe, tipo, um mínimo, um máximo, assim? Não existe. Cada empresa tem que determinar o seu mínimo e máximo, né? E por que isso ocorre? Porque, na verdade, a conta é zero, né? A emissão na França pode ser compensada. Não é a compra de floresta, é a compra das reduções de emissões promovida pela floresta. Então, mas aí eu acho o crédito de carbono fantástico, mas a minha pergunta é justamente assim, realmente, ambientalmente falando, globalmente falando, é realmente tão... Se essa for a última solução para essa empresa, sim. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem uma empresa que eu conheço, ela é uma empresa japonesa. Sabe quanto custa para reduzir uma tonelada de emissões no Japão? Custa $120 por tonelada, tá certo? Então, qualquer coisa que ela puder comprar abaixo de $120 no mundo vai ser um bom negócio para ela, não vai? Então, essa é a conta que o cara faz. Quando diz que o problema é econômico, é econômico. Não é só uma questão de emissões no ar, é um problema de custo de oportunidade, vis-à-vis custo marginal de redução. Agora eu falei difícil pra caramba, né? Economia escuro aqui, mas assim, se custa $120 lá, qualquer coisa que eu comprar menos de $120, eu posso reduzir as emissões de uma maneira mais barata. Então, se eu encontrar um projeto no Brasil que esteja reduzindo as suas emissões ou concentrando as suas reduções de emissões no determinado fluxo, ok, compro esse projeto, cumpro os meus objetivos no Japão e fico 0 a 0. Mas eu já fiz tudo que eu podia fazer para reduzir no Japão. Só que eu cheguei num custo básico, que eu não consigo mais reduzir. A máximo de $120 eu não consigo mais, porque o custo é muito alto. E no futuro próximo, sim, globalmente, isso vai realmente fazer diferença? Certamente. Então, tudo que você conseguir reduzir com um custo menor, seja no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, onde for, você consegue transacionar isso. Tá bom? O exemplo do Japão é bom, né? É bom, porque é bem longe. Não, e é bom, porque é caro para chuchu lá. Sim, eu tenho um cliente que é uma empresa japonesa que vive falando, não, meus carbonos custam muito caro, e fica chorando. E é difícil mesmo. Bom, então é isso aqui o potencial do mercado brasileiro. 20 milhões de hectares de agricultura regenerativa. Sabe o que é 20 milhões de hectares de agricultura regenerativa? Vocês têm a dimensão do que é isso?
A agricultura regenerativa não é aquela coisa que você aprendeu na aula de, sei lá, mecanização, né? A agricultura regenerativa tem outras práticas agrícolas para trabalhar com ela, né? Enfim, então você tem todo o potencial de liderar essa coisa na agricultura regenerativa. Tá? E aqui estão as soluções baseadas na natureza que você queria, Luiz. Se você não olhar a tela, você não vai entender o que eu disse. O cara está dormindo lá. Depois faz pergunta aí. Entendeu? Foi claro? Clarinho? Muito bem. Então eu não preciso explicar de novo, né? Tá bom. E aqui está quem são os países que podem liderar a agricultura, as soluções baseadas na natureza. Olha a diferença do Brasil e do resto do mundo, tá vendo? Na Copa a gente não fez isso, esse é o problema. Então, as soluções baseadas na natureza, o Brasil pode ter campeão mundial disso. Agora, a gente precisa ter técnica para fazer isso, né? É por isso que vocês que estão na escola agora precisam estudar técnicas de agricultura regenerativa, de florestas tropicais, entender as metrificações, existe essa palavra? Das metrificações que você tem que fazer, as métricas que você tem que anotar, porque isso tudo vai ser cobrado de vocês. A importância de reinventar a agricultura, né? Olha o problema que a gente tem. Eu estava comparando a área agrícola em Utah, nos Estados Unidos, com uma área agrícola no sul do Maranhão. No sul do Maranhão, o cara faz 3 safras por ano na mesma área. O cara faz soja, depois milho, depois algodão. Então ele faz soja, milho e soja. Em Utah, o cara faz soja, depois fica congelado o resto do tempo. Como é que a gente compara essas coisas, né? Tem que comparar com dados quantitativos de quantidade de carbono do solo. Entendeu por que a gente tem um potencial incrível? Porque nós fazemos 3 safras por ano na mesma área. Ninguém faz isso no mundo, não. Bom, as conclusões estão aqui. A gente é super bacana e tal, só depende da gente agora. Arregaçar as mangas e trabalhar. Tá bom? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma empresa. Uma empresa que chama Natura. Tá? Eu não gosto de dar exemplo da Natura, porque a Natura é meio carne de vaca, né? Todo mundo já sabe o que eu vou falar lá. Mas enfim, é o melhor exemplo que eu tive. A Natura, ela compensa, ela é carbono neutro, ela não é carbono negativo. Ela não tem o net zero, mas ela é carbono neutro. Ela tenta neutralizar suas emissões ao longo do tempo. Tá? Então o que ela faz? Ela faz a compensação das suas emissões de 4 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, conservando 9.500 hectares de florestas e trabalhando com 15 mil famílias na região amazônica, em 47 projetos diferentes. É isso que a Natura faz, tá? Aí, então aqui os indicadores de impacto social que a Natura utiliza. Tá? Então não tem só o impacto da biodiversidade, tem o impacto social importante. E aqui está o mapa dos projetos de compensação da Natura no Brasil inteiro. Tá? E aí é o ciclo de carbono da Natura, né? Ela é carbono neutro, tá vendo? Ela chega no programa Amazônia, ela chega nas cadeias de suprimentos, ela chega na cadeia de fornecedores, né, dela. Tá? E isso aqui é a curva que a Natura quer chegar. Lembra que eu mostrei uma curva genérica? Essa aqui é a curva da Natura. Que ela vai expandir aqui, ó, se ela não fizer nada, ela chega em emissões de 2,8. Se ela conseguir fazer esse ponto de inflexão, ela chega em 1,45. E ela consegue remover 245 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. Tá bom? Isso aqui é a forma de compensação que a Natura faz, de remoção e compensação das emissões. Tá? Existem vários formatos aqui, mas eu acho que é importante vocês entenderem esse. E é isso aqui que eu queria falar para vocês. Dúvidas? Ninguém tem dúvida. Que legal. E aí, então tudo é ótimo, cara. Não precisa falar nada. Né? O professor não pode perguntar, é só o aluno que pode perguntar. Eu queria perguntar
Assim, qual é o principal fator que leva uma empresa a querer assumir um compromisso com o Net Zero? Por que é tão interessante para aquela empresa assumir, ter um selo dessa forma, assim? Para ganhar dinheiro. Economicamente, assim. Para ganhar dinheiro. Porque, assim, existe uma pressão muito grande da sociedade para que ela faça isso. Então, se as empresas não assumem esses compromissos perante seus consumidores, perante seus investidores, fica difícil de ela explicar isso para os outros, né? Então, o principal motivo é dinheiro. Então, ninguém assume compromissos net zero porque acha que vai salvar o planeta. Esquece. Vai salvar porque vai salvar a pele deles. Essa foi dura, né? Mas é a resposta melhor que eu tenho. Tá bom, obrigada. Gostou ou não? Sim, é que eu estava pensando, né? Mesmo que seja você olhar de uma forma mais nacional, tem a ver com uma relação internacional de investimento e Claro, tudo mais. hoje ninguém investe. Se eu investir numa empresa que não tem compromisso net zero, eu estou tomando um risco enorme. Então, eu, com o dinheiro que eu tenho no meu bolso, aplicar dinheiro numa empresa, por exemplo, que não tem esses compromissos, né, vai ser muito complicado o risco que eu estou tomando. Por que as ações da Natura crescem e as ações das outras empresas não crescem? Grana. Beleza, obrigada. Muito cru, né, a resposta, né? Ok. Ah, tem um outro lá no fundo. Como é que é seu nome? Desculpa. Você faz agronomia ou floresta? Florestal? Professor Ribas, você está lembrado de máscara? Tira, desculpa, fica... Dá eco aqui. É o Ribas? Ah, não vale, o Ribas não vale. Então, eu acabei de falar por aí, é que o professor não pode vale. fazer pergunta. Olha aí, não podia deixar o Ribas fazer pergunta. Eu vou fazer essa pergunta, não Primeiro, só... faz tanto tempo que a gente não se vê, né? O mundo é muito pequeno. Umas 20 anos. A gente vai se encontrar em Botucatu, né? Mas, Fujihara, eu queria perguntar uma coisa para você, e aproveitando que você tem duas facetas, pelo que eu entendi, né? Eu li muito rapidamente o prospecto da divulgação do seu evento, né? Mas eu vi que você tem um pezinho no setor privado e você está com um pezinho no setor público, né? Um representante do governo, alguma coisa assim, não lembro mais, né? E não que esteja fazendo pouco caso, né? Que você é do mundo, né? Mas, na verdade, a pergunta que eu queria fazer, se é que você vai entender, eu vou fazer ela muito objetivamente, se o Código Florestal não poderia ser considerado uma solução baseada na natureza, porque nós estamos levando uma surra com essa história de cara e pra, e você vê essas empresas querendo correr atrás de net zero e tanta app reserva legal para a gente tentar recuperar, e por isso que eu falei que você tinha um pezinho no setor público, né? Se não dá para fazer essa aproximação do público-privado dentro dessa amarração de fazer cumprir o cara e o pá. É mais ou menos assim, eu sei que é uma pergunta um abacaxi, mas está feito. 3 dias conversando nessa coisa, mas enfim. É assim, cara, não tem jeito. O Código Florestal é uma legislação que, inclusive é uma legislação brasileira, né? Quer dizer, nenhum outro país do mundo tem Código Florestal, né? O Código Florestal é o nosso, mas se isso ajuda ou atrapalha. Eu vou te dar um exemplo, né? Se eu fizer um projeto de crédito de carbono numa área de reserva legal ou de APP, ele não vale. Porque já existe uma obrigação legal de fazê-lo. Isso, olha só que coisa louca, quer dizer, então o país que não tem a RPP, reserva legal, que já fez tudo de ponta cabeça, tem mais vantagem que a gente, entendeu? Agora, se isso é bom ou mal, eu acho que a gente tem que ser criativo aqui, sabe, amigos? A gente tem que trazer um pouco a visão de que, legal, se eu não posso fazer crédito de carbono em áreas de APP, que é as que mais demandam, inclusive, você sabe bem disso, né? Como é que eu faço para fazer o restauro dessas áreas? Que tipo de mecanismo eu posso usar para fazer restauro? E aí surge o mercado voluntário de novo. Quer dizer, hoje no mercado voluntário você consegue fazer isso, porque não está regulado a nível internacionalmente e não está regulado local. Porque se eu baixar uma norma do poder público falando que pode ou não pode, dançou. Então é melhor nem fazer essa norma, deixar essa coisa no mercado voluntário acontecer naturalmente. É isso que eu vejo. Você falou sobre... Primeiro, qual é o seu nome, né? Vamos mais educado. Meu nome é Eduardo. Tá bom, Eduardo. Bom, você disse que o plantio direto é uma das formas de sequestrar carbono da atmosfera. E dentre... Não, é uma das formas de armazenar carbono no solo. Correto, desculpa. E dentre isso,
o produtor que faz plantio direto na sua área, seja de soja, de grandes culturas, ele consegue entrar numa linha de crédito de carbono? Desde que tenha aquelas metodologias que eu falei para aquele... Esqueci seu nome, desculpa. Vitor, desde que tenha todos aqueles requisitos que eu falei, que seja mensurável, que seja adicional, que seja não sei o que, ele pode. O difícil é fazer isso, porque você só vai medir a safra seguinte, né? Sempre você vai medir, como é que você vai saber se aumentou ou diminuiu o teu conteúdo de carbono no solo? Você tem que medir pelo menos 2 vezes, né? Você tem que ter uma linha de base pela qual eu começo a medir, e a segunda linha que eu vejo se aumentou ou diminuiu. E só a prática do plantio direto não é uma prática recomendada sozinha. Ela tem que estar aliada a outras práticas conservacionistas na agricultura regenerativa para que você consiga acumular carbono de solo. Porque só a prática de plantio direto é muito pequeno o acúmulo de carbono do solo. Então você vai fazer um esforço muito grande para ter um acúmulo de carbono do solo muito pequeno. Então você tem que usar outras coisas, incorporar palhada, você tem que evitar o subsolador, né? Monstro do subsolador. Não, é um monstro, arranha, acaba com o solo. Então eu acho que tem que ter outras práticas conservacionistas que estão vinculadas à agricultura regenerativa que podem fazer acumular carbono do solo. Depois você entra naquele quadrinho que eu mostrei, e se você tiver todos aqueles predicados, certamente você pode entrar no mercado de crédito de carbono. Acho que um grande problema também é que não se torna perene, né? Porque ali a área... mas é por isso que você tem que fazer um protocolo de 10 anos e vai monitorar durante 10 anos. Então, aí seguindo essa questão de ser perene, tem as grandes agroindústrias aqui do Brasil, né? São tanto a produção de laranja e a cana-de-açúcar. Você já pegou algum projeto assim vinculado com esse tipo de empresa e eles conseguem vincular a produção deles, então os pomares de laranja ou as áreas produtivas de cana, como algum tipo de crédito de carbono ou um beneficiamento? Na cana é difícil, né? Porque as práticas agrícolas da cana são práticas muito invasivas, né? Subsolador, passagem de grade pesada e tal. Nos citros, talvez você tenha. Eu nunca medi nos citros, não. Eu medi em soja, já medi em algodão, já medi em outras culturas anuais. Mas eu tenho a impressão que nos citros vai ter um acúmulo pequeno de carbono também, porque você vai ter um acúmulo grande no plantio e depois você vai ter quase que estabilizado, aquilo que você não muda, né? Você não muda as práticas, né? Inclusive, se você passar herbicida, por exemplo, no meio, vai ser uma confusão. Então, é meio confuso nos citros, mas em cana eu acho muito pouco provável na prática agrícola. Tá bom? Calma aí, outra dúvida que surgiu, desculpa, professor. Você falou que o acúmulo fica muito constante, né? Então, por exemplo, quando a floresta, as áreas de regeneração chegam no clímax, você tem uma constância de acúmulo de carbono. Essa constância se torna inviável o crédito de Sim, carbono? porque ela teve o processo de regeneração ao longo do tempo que chegou no clímax, né? Então ela é constante ao longo do tempo, ela vai ter um crescimento. Todo processo de regeneração natural tem um processo de constância, ela vai acumular. E aí tem uma diferença, eu não quis explicar isso porque é meio confuso, mas vamos lá. Existe uma diferença entre carbono de estoque e carbono de fluxo. Tá? Carbono de estoque é aquele que está estocado em algum lugar. Exemplo típico, a floresta nativa, tem um carbono de estoque. Carbono de fluxo é quando eu reduzo as emissões. Por exemplo, uma prática regenerativa reduz as emissões que eu estou acumulando no solo. No caso de florestas, por exemplo, a maioria é carbono de estoque, não de fluxo. Então, esse carbono de estoque você pode medir, chega a curva é mais ou menos assim, né? Ela vai subir, mas depois ela vai ficar mais ou menos constante. Esse delta é factível de crédito. Tá? Mas aí, já que ele é acumulativo, você considera os carbonos produzidos acumulados pela empresa, né? Então, por exemplo... No caso de floresta, tem que considerar as duas coisas, a parte de solo e a parte da biomassa. Né? Tá? Beleza, muito obrigado. Boa noite, eu sou o Maicon e minha pergunta é o seguinte. Durante o mestrado eu trabalhei com estoque de carbono em florestas e eu participei de um grupo de pesquisa.
E uma das discussões que a gente tinha no grupo de pesquisa era o seguinte: a metodologia para poder estimar o quanto de carbono tinha estocado no solo estava muito bem estabelecida e meio que padronizada. Mas uma questão importante que a gente discutia era como esse carbono no solo pode ser comercializado, como é que ele está posicionado dentro desse mercado. Porque a maioria das discussões são voltadas para o carbono que encontra-se estocado na biomassa, mas no solo era uma questão que a gente ainda estava meio que sem saber como estava. Você tem razão, o carbono do solo é muito mais enrolado que o carbono da biomassa. O carbono da biomassa vai lá, faz o inventário florestal, resolveu. O carbono do solo é muito mais enrolado, até porque você tem que medir isso constantemente, né? Tem que medir pelo menos 2 ou 3 vezes antes de considerar se está acumulando ou não no solo, né? Então, a diferença do carbono do solo para o carbono da biomassa é exatamente essa. Você tem que medir ao longo do tempo esse processo. E medir não é uma vez, né? Medir uma vez, depois o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano. E aí você tem que desenhar um protocolo desse monitoramento que você faz. Desenhando esse protocolo, você vai conseguir estabelecer quanto e quanto eu vou medir aquilo. E esse quanto e quanto eu vou medir aquilo, e o acréscimo, olha só como é que é complicado. Se eu tinha 10 da medida inicial e no outro ano eu tenho 12, é só os 2, né, que vale de carbono. Não é os 12, é só os 2. E daí no outro ano eu tenho 13, é só o 1 que vale. Então, certamente, a prática agrícola ou a prática regenerativa dessa agricultura tem que ser medida ao longo do tempo. E vai dar uma quantidade pequena de carbono, certamente. Eu tenho uma outra dúvida em relação ao seguinte. Durante a apresentação, você falou que a gente está num momento decisivo com relação a quantos graus vai aumentar de temperatura. E agora a gente está vivendo um momento de guerra, onde a matriz energética mundial está sendo bastante impactada e talvez em alguns pontos a gente está vendo até uma questão de retrocesso na utilização de combustíveis fósseis. Eu queria saber, dentro da COP agora que aconteceu, como foram as discussões, se isso foi um assunto abordado, se o mundo vê isso como uma oportunidade de talvez, de não regredir, mas talvez de aumentar a velocidade com que se vai fazer essa transição da cadeia energética. Aí eu queria ouvir um pouquinho a seu respeito disso. Olha, eu já fui em algumas COPs da minha vida, né? Acho que foi pelo menos a 18ª. E não anda. A COP tem um mecanismo diplomático muito complicado, tá? Porque não tem votação na COP, né? Tem que ser por consenso. Então, sempre que é por consenso, há uma discussão enorme sobre determinados temas, né? E nessa última não foi diferente, tá? Ela aconteceu com várias discussões e regado tudo isso a crise energética mundial, a crise, por exemplo, a Rússia deixando de fornecer gás natural para a Alemanha está aumentando suas emissões em carvão mineral. Então, assim, eu acho que existe uma disposição, mas existe uma disposição até um limite do custo. É aquilo que eu estava falando das empresas japonesas aqui para essa moça, entendeu? Ela vai até o limite do custo. Se custar muito caro, eu vou voltar para o carvão, entendeu? Então, não existe uma regra geral hoje de todo mundo se comprometer a um sistema de transição energética, a um sistema que vai chegar a um determinado momento e falar, está aqui para lá, não dá mais, se eu fizer mais, eu quebro. É isso que está acontecendo, entendeu? E a COP refletiu muito essa discussão de custos. Tanto que ela fez um sistema que ela chama de perdas e danos para os países mais vulneráveis, né? Porque, coitados dos pequenos países, não tem nem dinheiro para adaptar esse processo, então criou-se um fundo de perdas e danos. Mas criou-se um fundo, mas ninguém sabe quem põe dinheiro, como é que tira o dinheiro, sabe aquela coisa diplomática? É isso. Eu sou o Matheus. A minha dúvida é o seguinte: se áreas destinadas ao crédito de carbono, se pode ocorrer uma segunda atividade simultânea a essas áreas destinadas ao crédito. De repente, uma atividade que não prejudique a biomassa. Pode, claro. Uma extração de castanha. Pode. Seria um problema. Produtos do madeireiros, pode. Você só não vai cortar as florestas, aí não vale. Né? E nem passar um subsolador lá. Nem se for na entrelinha, não pode, não? Não pode, nem na entrelinha. Uma segunda dúvida rápida. Você acha que num futuro aí de crédito de carbono para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos em áreas tropicais, de repente na África, ou algumas regiões aqui no próprio Brasil,
se vai ocorrer um benefício econômico visando essa prática de crédito de carbono nessas áreas? Eu acho que vai. Eu acho que vai ser os mais beneficiários disso, se os projetos forem sérios, são as populações locais. Né? Então, todo o projeto de crédito de carbono que eu me envolvo, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é envolver as populações locais. No caso da Amazônia, os ribeirinhos, os extrativistas e tudo mais. Mas é difícil isso, não é um processo simples. Difícil. Ok, obrigado. E daí aqui, ó. Tem o outro lá. Desculpa. Parabéns, professor, pela apresentação, João Henrique. Eu tenho também duas dúvidas que acredito sejam fáceis de ser sanadas. A primeira é a questão da demanda pelo Net Zero das empresas brasileiras em relação às empresas internacionais. A gente está muito para trás ou equivalente nesse quesito? Não, a gente está equivalente, porque não é uma demanda internacional, é uma demanda dos acionistas. Então, as empresas brasileiras têm demandas dos seus acionistas locais, por exemplo. Certo. A segunda questão ela é mais metodológica, talvez. Eu e ele, nós trabalhamos com carbono, dinâmica de carbono em sistemas de produção agrícola. E na determinação de carbono que está presente no solo, resultado do processo de estabilização do mesmo, a determinação do carbono total no solo é muito dificultada, por assim dizer, porque você precisa amostrar o solo e precisa de uma outra amostragem que é a densidade. Você tem carbono por densidade. Não basta você passar no espectrofotômetro, você tem que passar na densidade, senão você não consegue calibrar o espectrofotômetro. Eu tive esse problema várias vezes, vamos ver como é que vocês estão solucionando. Mas, pelo que o senhor observou, existe alguma forma, alguma metodologia que está sendo praticada que facilita isso? O espectrofotômetro exige para você calibrar o espectrofotômetro por densidade, não tem jeito. O que eu tenho trabalhado, eu trabalhei com o espectrofotômetro de bolso, não sei se você conhece. É um equipamento com um professor tarado, eu sempre professor universitário é meio maluco, esse inventou um que era meio de bolso, assim, e a gente tentou usar. Sem calibrar, impossível, tinha que calibrar com a densidade. Então, toda a espectrometria de solo vai ter que ser calibrada com a densidade, não tem outro jeito. Né? A não ser que a gente invente um equipamento que calibre, autocalibre a densidade e vai direto para o espectrofotômetro, mas não tem. No laboratório a gente faz isso, né? A gente calibra. Né? Certo. Muito obrigado, professor. Você tem o mesmo problema que eu tive. Você disse que as empresas, a última opção é investir no mercado de carbono. Só que esse é o mais barato. Por que é a última opção delas? Quem disse que é o mais barato? Eu não disse que é o mais barato. Eu disse que é a última opção a partir de todos os outros processos. Você tem que fazer, para saber se esse é o mais barato, você tem que entender o que a gente chama de preço interno de carbono de uma empresa. E nem necessariamente o preço interno de carbono, por exemplo, no caso da empresa japonesa, sim, mas no caso de uma empresa americana, não. Porque é mais barato eu fazer um processo de descarbonização da minha linha de energia do que comprar crédito de carbono. Então depende, isso não tem uma regra geral, depende do preço interno de carbono, a gente chama isso de Internal Carbon Pricing. O que é o Internal Carbon Pricing? Quanto custa para reduzir as emissões dentro da minha empresa. Antes de comprar crédito de carbono, eu tenho que fazer essa conta. Entendeu? Ok, gente boa. Até a última ali do nosso Barba. A última. Mais uma projeção para o futuro, assim, com o valor do crédito de carbono agora, você acha que daqui uns 10 anos ou 5 anos, quando você falou que talvez vai ter legislação sobre, se vai aumentar o valor? Vai ficar mais... Vai, porque cada dia que passa vai ficar mais caro fazer reduções internas. Vai. Entendi. Então compensa, por exemplo, não começar agora, eu segurar um pouco para começar com uma área, por exemplo, que eu estava falando. Não sei se compensa ou não, depende da qualidade do seu crédito. Fala, Luiz. Fala que eu te escuto. O senhor vai ver que eu não estava dormindo nada. Ó, tem duas perguntas, certo? Então é o seguinte, contextualizando, né? Tem dados aí que as florestas de eucalipto estão crescendo e não param de crescer, certo? E pelo menos no site da Suzano fala que ela é carbono positivo. Sim, mas isso não significa crédito, né? Certo. Você fez uma conta de compensação, como eu te mostrei na Natura. Certo, beleza. E aí, a Clabin, por exemplo,
quem visitou a Klabin junto comigo sabe que eles fazem um manejo hídrico tal qual melhora os recursos hídricos da região. E as melhores empresas florestais estão atuando diretamente com as comunidades locais, ribeirinhas, o que eu vejo com um olhar muito otimista. E tem uma questão também que as principais empresas, exemplo, Bracell, Suzano, Klabin, elas reflorestam em florestas nativas, mais ou menos na mesma proporção daquilo que plantam de florestas. Então, a minha pergunta, no final das contas, é qual a sua opinião sobre isso dentro daquela conversa que, querendo ou não, a gente vai estar sequestrando carbono pelo eucalipto, mas a gente vai cortar. Então, assim, como que o senhor vislumbra que as empresas florestais podem atuar de uma forma a entrar nessa linha de créditos de carbono? Restauração florestal. Essa é a ideia. De outro jeito não tem. Tá bom? Certo. Mais um. Aí, no caso, quais as oportunidades e desafios que as empresas que possuem um viés sustentável e que se interessam em produzir de forma que possam ganhar dinheiro com o mercado de carbono podem atuar? Eu acho que é isso. Você tem que buscar, por exemplo, hoje você tem empresas no Brasil, eu conheço pelo menos umas 4 ou 5 que só fazem restauro e não fazem nenhum plantio de florestas. Você conhece a Momba, que tem 4 empresas, 5 empresas que já foram criadas no Brasil só para fazer restauração florestal, restauração de nativas. Então, eu acho que tem um monte de oportunidades aí. Essas empresas que estão sendo criadas agora é a prova disso. Certo, mas ficou faltando falar dos desafios, que o senhor falou que é difícil lidar com a população ribeirinha, o senhor... Esses já são projetos não é de restauro, são projetos de RED, que a gente chama, que são projetos onde a gente evita a ocupação antrópica de uma determinada área. São diferentes abordagens. Tá bom? Beleza? Ok, gente boa. Bom, sem perguntas, só mais uma. Dá para tomar uma Kaiser antes? Dá tempo. Ô Marco, nós temos a COP27 e você comentou que os avanços foram muito pequenos, né? Bom, nós estamos tendo agora a COP15, que é a COP da sustentabilidade, lá no Canadá, né? Que eu acho que são diferentes, mas em termos assim, mais práticos de pesquisa, essa de sustentabilidade é muito mais importante, né, para nós. O que você, estando lá dentro do governo, teve alguém que foi para lá, alguém do Brasil, foram fazer alguma exposição em termos do que nós fazemos aqui no país, em termos de sustentabilidade? Você mesmo mostrou muita coisa boa, né? Em termos de cultivo mínimo na área florestal, plantio direto na agronomia. Nós temos muita coisa boa para mostrar. Será que isso foi para lá para ser mostrado para o pessoal, para ver se a gente incorpora alguma coisa nesse processo de metodologia de carbono, a parte de sustentabilidade também? Eu acho aí que a gente precisa crescer mais nessa área, sabe? Metodologicamente falando, entendeu? A gente fica falando que quer fazer crédito de carbono e a gente não sabe o tamanho da encrenca que é fazer uma metodologia. Sabe? Fazer uma metodologia é uma encrenca e aí a pesquisa tem um papel fundamental, né? Quer dizer, criar um método, criar uma métrica, criar um formato pela qual eu faço o protocolo de monitoramento ano a ano e tal, é super complicado. Sim, eu acho que o Brasil tem um monte de gente trabalhando nisso. Você está trabalhando nisso, eu conheço outros pesquisadores trabalhando nisso, e eu dou maior força para isso. Agora, a gente é diferente, a gente não é igual o né? A gente não é igual a agricultura de clima temperado, a gente é outra coisa. E essa outra coisa que a gente precisa demonstrar que a gente é diferente. Silvicultura a gente é diferente, né? A gente não dá para comparar a nossa silvicultura com a Suécia, né? Então, é assim, a gente tem que mostrar essas vantagens, entendeu? Que eu chamo de vantagens competitivas. A gente transformar a vantagem comparativa numa vantagem competitiva. A gente comparativamente é bom. Agora a gente precisa transformar uma coisa que comparativamente é bom numa coisa competitivamente melhor. É isso que eu vejo. Tá bom? Perfeito. Ok. Bom, obrigado por todos. Professor, muito obrigado pela presença. E, por favor, uma salva de palmas para ele.
Espero que vocês tenham gostado. Parece o programa do Chacrinha, né?